a Sara, esse é mais um Papo Panini, diretamente da FENAC, onde está rolando a primeira sessão de autógrafos de Papa Capim, Noite Branca. A gente vai mostrar para vocês um pouco do que está rolando por aqui e também batemos um papo com os autores, então confere aí. E aí, pessoal, como é que tá a expectativa para esse primeiro contato com o público? Tá grande. Estão nervosos? Felizes, contentes. Ah, que legal. A gente queria saber um pouquinho como é que foi quando vocês receberam um convite, como vocês sentiram, tendo a oportunidade de assinar uma história do selo Graphic, que já está bem consolidado. Vocês tiveram contato com o Maurício, ele opinou em algum momento. Como é que foi todo esse processo aí? Primeiro aqui? Então tá bom. Bom, pra mim foi muito especial, né? Porque o Renato já tem uma história com um público diferente da minha, né? Vamos dizer assim, apesar da gente ser parceiro em quadrinho, mas assim, ele tem uma relação já há mais tempo, mais consolidada. Então pra mim foi uma oportunidade bem legal, porque o alcance do Graphic MSP se estende para um público que normalmente não é aquele que eu tenho para os trabalhos autorais, né? Então para mim foi como ter tirado aquele bilhete dourado do Willy Wonka, assim, sabe? Puta, que legal, né? E foi uma delícia fazer o trabalho, foi uma enorme coincidência ter sido o Renato, porque a gente é amigo de longa data, e o Sidney, quando nos convidou, não sabia disso, né? Então foi muito legal, assim, o processo inteiro foi uma delícia. Para mim, sem dúvida, é um divisor de águas ter participado dessa coleção. E me deu um enorme prazer fazer. Para mim também, além do prazer de trabalhar com o personagem do Maurício de Souza, que foi o primeiro quadrinho que eu li, foi Maurício de Souza, né, com as historinhas do Maurício. E também por isso que disse a Marcela, de trabalhar com amigos, né? Também conhecia o Sidney também de longa data, de vários eventos do meio de quadrinhos. E agora trabalhar, né, entre amigos é bem legal, uma satisfação bem bacana. Além de tudo isso que permeia os personagens do Maurício, né? Então é bem legal. Ah, legal. Na obra, o texto é seu, você cuidou do roteiro e a arte é do Renato. A gente queria saber um pouco como é que foi esse processo de criação, assim, se vocês desenvolveram as coisas juntos, uma coisa foi ligando a outra, vocês foram tendo ideias separadamente, como que foi aí o desenvolvimento da Graphic? Eu acho que o roteiro, na verdade, ele acaba nascendo um pouco antes, né? Porque como você tem que pensar na história, fazer uma longa pesquisa para ver o que é que você vai contar, como você vai contar, então isso acaba influenciando nessa ordem de acontecimentos. Mas o que foi muito legal, e aí vale a pena pontuar essa questão da relação que a gente tem, né, fora do universo dos quadrinhos, é que a gente sempre conversou muito. Então, assim, todas as coisas que eu pesquisava, descobria, que eu achava que visualmente poderiam acrescentar para o trabalho dele de alguma forma, ou uma referência, alguma coisa, a gente sempre conversava muito sobre isso, né? Mas assim, o Renato independentemente de ser meu amigo, ele é monstruoso desenhando, cara. Então, era uma coisa assim, que tudo que a gente conversava e ele falava, tive uma ideia para isso, eu já ficava com uma puta expectativa, porque eu sabia que ia acontecer alguma coisa muito legal, visualmente falando, né? Então foi um processo, graças a Deus, muito tranquilo, em todas as suas etapas, de muita parceria. E pra mim, assim, cada página que ele mandava, eu mandava o WhatsApp chorando, você é foda. Aí eu falo mesmo, porque ficou realmente um trabalho maravilhoso, né? Enfim, vocês vão ver o gibi, vocês vão entender do que a gente tá falando. Não, é isso. Não vou repetir o que você disse, porque eu concordo com tudo. Só lembrando de que também na fase de pesquisa a gente trocava muita ideia. Assim. Ela achava algo, uma fotografia, uma história, um documentário, e a gente trocava figurinhas, né? Então essa fase de pesquisa foi muito gostosa também, de pesquisar as culturas indígenas. Acho que foi a melhor, acho que foi a mais fomentou, né, essa parte da criação e tudo, foi a pesquisa, não tem dúvida. Ah, bacana. O interessante da história é que o Papa Capim clássico, ele já explorava bastante a relação
com a nossa relação com a natureza e também o folclore, né, brasileiro. E essa graphic, a gente percebe que vocês mantiveram isso, só que vocês conseguiram encaixar ali o terror, né, dentro desse universo do Papa Capim. Como é que foi essa ideia? Como vocês amadureceram? Quais foram as inspirações para fazer a primeira história de terror do selo Graphic MSP? Então, o Sidney, quando me ligou fazendo o convite para fazer a HQ, ele já veio com a bomba na mão já, né? Ele já chegou com o pacote pronto. Ele falou, ó, você vai fazer Papa Capim e o gênero é terror. E puta, na hora me deu um medo enorme. Que maluco isso, né? Porque uma história de índio e tal. Foi um desafio que pra mim, pessoalmente, foi maravilhoso. Eu falei, nossa, eu tenho que aproveitar ao máximo essa oportunidade aí, né? E aí, eu comecei a pesquisar, e essa questão da pesquisa eu pontuo bastante, porque ela foi fundamental para a história se construir da maneira que ela se construiu. E a primeira pergunta que eu me fiz, dentro de um contexto da mitologia indígena, do folclore brasileiro, etc., foi o que causaria, o que poderia causar maior impacto, maior medo numa população indígena? Né? Assim, qual é o elemento que mais poderia trazer terror? E aí, dentro desse contexto, foi muito interessante, porque a resposta era meio óbvia, né? O homem branco, né? Então, toda a história, ela se constrói muito como uma metáfora nesse sentido, né? Foi tudo muito inspirado. E quando eu estava fazendo a pesquisa, eu descobri ao longo da pesquisa várias coisas interessantes que só corroboravam esse fato. Então, por exemplo, teve um relato que foi recolhido por um antropólogo, a partir de uma entrevista que ele fez com Davi Copenau Yanomami, que acabou se tornando um grande ativista no exterior com relação à causa indígena. E ele faz esse relato onde ele fala que a primeira vez que ele viu um homem branco, ele achou que fosse um demônio. E aquilo me marcou profundamente. Então, uma coisa que se recolhe daqui. Aí tem o Câmara Cascudo, que dentro das suas lendas recolhidas do folclore brasileiro, ele traz para nós, da região sudeste, os tatus brancos, que eram figuras assim, como se fossem vampiros canibais, olha que coisa interessante, que atacavam os bandeirantes. Não por acaso, os bandeirantes, né? Então, quando você junta todas essas... E, obviamente, tem muitas outras coisas, tá? Eu estou citando pontualmente duas que foram classicamente, assim... vamos dizer que elas foram pontualmente escolhidas porque se relacionavam com tudo isso. Então, quando você junta isso, você junta o contexto do europeu chegando, né? E também, não por acaso, aquele vampiro clássico europeu, ele inspira também a HQ de uma certa forma, porque você tem aquela ideia da classe, do nobre europeu, entendeu? Sugando em cima, enfim, de todo mundo. Então, assim, tudo isso contribuiu para essa construção. Então, na verdade, eu acho que o terror ele está mais representado dessa forma também, né? É bem isso mesmo, a charada é essa, né? É uma metáfora. E eu acho que um ponto bem marcante no final da história, não sei se pode contar o final da história, mas no final da história, spoiler, no final da história, quando ele está no topo da montanha, né, e vem a luz do sol e ilumina toda enfim, os vilões que vêm subindo, os tatus brancos que vêm subindo, né, tem muito dessa poética e dessa metáfora aí, né, da iluminação, de encontrar realmente a natureza humana, dessa devastação que vem através desse, como diríamos, desse consumo, né, de que vem arrastando as tribos e devastando, né, devastando a tribo, e não só devastando a natureza, mas devastando as culturas. Então, e voltando à pergunta anterior, enquanto a pesquisa do terror, entra tudo isso, sabe? Eu reassisti documentários antigos dos irmãos Vilas Boas e todo esse clima de tensão associado às mitologias indígenas e a própria topografia amazônica de cavernas e florestas já dá um clima pesado, um clima de terror. Então, juntando tudo isso, dando esse tempero,
não foi tão difícil assim adaptar um terror para uma história indígena. Legal. Agora já caminhando para o final, uma para cada. Marcela, você tem um portfólio bem vasto, com bastante HQs, literatura. Você chegou a dar aula de roteiro de quadrinhos também, ainda dá. E eu queria que você falasse um pouquinho da influência das histórias do Maurício. Se teve influência na sua carreira. Então, o Maurício, eu acho que qualquer escritor brasileiro, especialmente os escritores de quadrinho, são naturalmente influenciados pelo Maurício Souza. A gente, é muito engraçado, eu estava falando isso ontem para a Carol, aqui, jornalista, né, da FENAC. O brasileiro, o processo de alfabetização da criança brasileira, ela é influenciada pela leitura do gibi do Maurício de Souza. Então, isso é uma coisa que está no DNA da nossa formação cultural e do processo de educação nosso para ler, né? Então, seria impossível dizer que não houve. No meu caso, especificamente, eu tenho alguns favoritos, né? Eu adoro o Horácio, porque o Horácio, para mim, ele é muito nostálgico, ele é um personagem com que eu me identifico muito. Eu acho muito louco que ele é um dinossauro gótico, né? Você botar uma franja no Horácio, ela com certeza vai cair em cima do olho e ele vai ficar com aquela cara dele. Ele é um fofo. Então, eu lia muito o Horácio, adoro o Chico Bento, o humor do Chico Bento e o Rolo também. Gostava do Rolo, não, desculpa, o Louco. O Louco. E gostava muito do Louco. Então, eu lia mais dos almanaques da Mônica, era básico ler, mas a primeira história que eu lia, que eu ia buscar, era desses personagens. Aí depois eu vinha para a Turma da Mônica. Mas então, não tem como dizer que não houve influências. E agora com Noite Branca, então, eu fico assim, agradecida, porque agora eu sou parte da família. Então é muito mais legal. E você, Renato, você já desenhou alguns clássicos mundiais aí na sua carreira. Então fala pra gente como que foi desenhar um clássico brasileiro do Maurício de Souza. Foi muito legal, voltando às origens, né? Porque o primeiro texto no ensino fundamental, quando eu estava aprendendo a ler, o primeiro texto que eu consegui ler completo, assim, foi uma historinha do Maurício de Souza. A professora, ela deu para os alunos as revistinhas, para os melhores alunos, ela deu algumas revistinhas. E foi uma revista da Turma da Mônica que eu tinha até pouco tempo atrás, eu perdi numa mudança. E foi a primeira leitura que eu fiz, assim. Então, o Maurício de Souza faz parte da formação, como disse a Marcela, né, até da alfabetização de muitas crianças. São personagens que já estão no imaginário popular, né, são praticamente personagens folclóricos, até para quem não lê quadrinhos. A minha avó, por exemplo, que não lia quadrinhos, eu acho, conhecia a Mônica, o Cebolinha, o Cascão. Então são personagens que estão bem vivos dentro da cultura, da nossa cultura, né? Então, para mim, é muito emblemático isso, desenhar por tantos anos personagens de quadrinhos americanos e voltar para um personagem, eu acho que tão forte brasileiro, né, que representa a cultura indígena. Então, para mim é bem importante, sim. Posso só colocar uma coisa de curiosidade? Claro, você perguntou se a claro. gente conheceu o Maurício, né? Ah, sim, Então, ele participou do processo. Então, isso foi uma coisa engraçada, porque nós sim conhecemos o Maurício, só que a gente conheceu o Maurício na circunstância de quando nós fomos convidados, ou seja, naquele momento a gente não podia contar para ninguém. Então ficou uma loucura, né? Eu fiquei guardando a foto que eu tirei com ele meses assim. Sidão, quando que eu vou poder postar isso aqui no Facebook? Eu tô com o Maurício de Souza abraçado aqui, só posso mostrar pra minha família, eu quero mostrar pra todo mundo, porque era muito legal. Ele é uma pessoa fantástica, extraordinária, muito gentil, atencioso, solícito. Sem dúvida, ele é um cara que dá vontade de apertar e fazer assim, né?